o nosso podcast que a gente fala sério, mas nem tão sério assim. E hoje o tema é daqueles que todo mundo vive, já viveu ou vai viver um dia, a adolescência. É isso aí, e os nossos convidados de hoje são super especiais. Um vai nos ajudar a entender melhor a mente do adolescente e o outro já viu aí muitas coisas loucas nessa fase que é a juventude. Sejam muito bem-vindos. Delegado Kleber, psicólogo. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, vamos começar a falar um pouco sobre essa montanha-russa que é a adolescência, né? Essa explosão que é, né, o hormônio, Essa fase de mistura de sentimentos, de loucura na nossa juventude. As emoções sempre a flor da pele, né? Hora a gente tá feliz demais, hora tá triste demais, é tudo muito intenso. Inclusive, é tão rápida essa troca, né, de sentimentos que às vezes nem a gente entende. Às vezes a gente tá triste e começa a chorar, e alguém pergunta por que você tá chorando, e a gente mesmo não entende o motivo. A gente gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, inclusive a senhora que é psicóloga, se quiser dar uma abrangida melhor sobre esse assunto. Então, eu gostaria de iniciar, né, explicando um pouquinho sobre essa fase, porque assim, se a gente parar para contextualizar a adolescência, né, no mundo de uma forma geral, a gente sabe que antes, no século XIX, antes do século XIX, não existia essa fase da adolescência, né? A gente sabe que antes eles consideravam a fase de criança e depois a fase de adulto. E eles colocavam aí os adolescentes como se fossem mini adultos, né? E eles não paravam para pensar nessa fase. Depois, já passando um pouquinho, a gente foi para a Revolução Industrial, e aí com a Revolução Industrial a gente começou a pensar, né, a considerar essa fase da adolescência. E no tempo atual, né, nos tempos de hoje, a gente sabe que existem vários fatores, né? A gente consegue pensar, né, a adolescência com várias fases, com vários pontos que marcam a adolescência, inclusive essa que vocês acabaram de falar, né? E eu acho que assim, é importante a gente falar o que é o adolescente, né? O adolescente não é mais aquela criança que, né, que os pais acham, né, que dá para moldar, colocar da forma como eles acreditam que tem que ser, mas também não são adultos. Por que que isso acontece? A gente sabe que a fase da maturação do cérebro, ela ocorre até aproximadamente os 24 anos. Então os adolescentes, além de passar pela puberdade, né, que muita gente confunde, fala assim, meu filho está na adolescência, está na puberdade, como é que é isso? O que é isso, né? E a gente fala que a puberdade, na verdade, ela é aquele momento dos hormônios, né? Então, ora, aquele adolescente, ele tá jóia, mas tem hora que a gente olha para ele tá em crise, ele tá chorando, passou nem 5 minutos, ele já tá rindo de novo, né? Então, isso acontece muito por causa das mudanças que ele sofre, né? Também tem a mudança do corpo, né? Que ele vai mudando, mas aí ele começa a se perceber, né? Com a mudança do corpo, das mulheres, das meninas, né? Não preciso citar, mas só falando rapidinho, né? O aumento dos seios, né? Os pelos que vão chegando, não só nas meninas, como também nos meninos, a mudança de voz dos meninos, né? Isso são fases que vão acontecendo visivelmente, a gente consegue ver, né? Mas existe a parte que hoje, né, a gente tem levado muito em consideração, que é a parte neurológica, né? A gente tem escutado falar muito em neurociência, né? Esse amadurecimento, né? E o que acontece com o jovem? O jovem, nessa parte, o córtex pré-frontal, não sei se vocês têm, a gente está aqui, né, na sala de laboratório, que tem ali o cérebro, não sei se vocês já estudaram isso na aula de biologia, né? Que o cérebro da gente, ele é separado em partes, né? Tem a região occipital, a região, né, o córtex pré-frontal, e é justamente o córtex pré-frontal, que é essa área aqui, né, situada bem na frente, que ele é responsável pela tomada de decisões. E essa parte, ela ainda não está, ela está totalmente em formação. Ela está mudando
de assinar, sei lá, ela está mudando todo esse envolvimento. Então, por isso que muitas vezes o adolescente ele fica meio perdido mesmo nessas mudanças, né, que vão ocorrendo e nessas tomadas de decisão. Então, por isso que muitas vezes a gente vê o jovem chorando, o jovem muitas vezes achando, mãe, não, eu tenho certeza que eu quero ir. E às vezes ela quer muito ir no aniversário, quando chega no aniversário, não quero, eu quero ir embora. Mãe, me leva embora. Mãe, vem me buscar. Porque é isso que vai acontecendo, assim, é uma mudança muito brusca mesmo que o adolescente vai experimentando. Não sei se deu para entender, só um apanhado assim. E às vezes também, nós adolescentes, a gente queremos muita aprovação. E o polo, pelo fato da nossa mente não estar totalmente formada. Porque a gente sempre quer se prostrar, mostrar para as pessoas que a gente sempre já está maduro o suficiente para tomar certas decisões. Mas às vezes a gente só quer um colo de mãe, um abraço, pra gente ficar confortável, se sentir seguro. Porque é essa fase da vida, a gente nem sempre vai estar segura de si, a gente nem sempre vai estar, assim, presente e formando as nossas decisões, né? Exato, você falou uma coisa super interessante, né? Porque o adolescente também, ele quer se sentir pertencente, né? O adolescente ele precisa do par, ele precisa de se reconhecer no outro, ele está em busca da sua identidade. Então muitas vezes ele fica buscando mesmo esse pertencimento, né? Mas ao mesmo tempo ele quer essa aprovação. Então quando você fala desse acolhimento, dele sentir assim, dele ter esse aval mesmo, né? Principalmente você está falando né, assim, da mãe e tudo, mas ele quer um aval de uma maneira geral. Então muitas vezes, né, ele fica assim, será que eu estou indo certo? Né? Ele não faz essa pergunta, mas ele dá um passo e ele quer essa aprovação, né? E se muitas vezes ele está querendo seguir um caminho que ele acha que é aquele que é o correto, e muitas vezes ali se ele tem uma negação de uma pessoa muito próxima, de uma pessoa que ele confia, ele regride, vamos falar assim, ele volta atrás e fala, meu Deus do céu, e agora, né? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu só trazer um pouquinho para a prática, né? O que a doutora Isabelle falou, essa coisa de não ainda estar totalmente formado, isso a gente vê muito, né? Na situação, principalmente no tráfico de drogas. Por quê? Você normalmente não vê muitas crianças, mas você vê muitos adolescentes, né? Nessa fase aí, seus 13 aos 17 anos, vamos colocar assim, né? A gente encontra muito disso. Por quê? Essa situação de, como vocês falaram, de precisar ser aprovado, de precisar ter um norte, e às vezes esse norte ele é desvirtuado, né? Por um adulto, então para quem já está nesse mundo do crime, utilizando daquela incapacidade momentânea de raciocinar, de ter aquele norte e falar isso é certo, isso é errado. E a pessoa entra para o crime, gosta daquilo, ou então é aquilo que ela vê. Para mim, eu tenho muito que a pessoa, ela é formada dentro da sociedade. E dependendo de como ela é formada, onde ela vive, não que seja porque ela é de periferia, ela vai ser marginal, não é isso. Mas é a condição que lhe dá, né? Uma condição de conhecimento, quem lhe dá o conhecimento, que tipo de conhecimento. Então na prática a gente vê muito disso, né? Muitos adolescentes que são infratores, eles entram para o crime porque eles não estão formados e aquilo para eles parece ser bonito, né? Parece ser legal, parece ser um filme. Eles querem se sentir pertencentes. Justamente, eles precisam que aquela situação, que aquela sociedade os veja de alguma maneira. Se ele não consegue, vamos supor, se dar bem no colégio, alguma coisa, ele precisa se dar bem em alguma coisa. Então ele vai para onde? Ele vai para uma vida onde ele acha que ele vai conseguir ser visualizado, ele vai conseguir ser o cara, né, que está naquela sociedade deturpada ali. Então, voltando mais para esse assunto, porque você já chegou nesse assunto do crime, né, das coisas ilegais, quando as coisas saem do trilho, quando
o adolescente sai do trilho, quais são os perrengues que os adolescentes costumam passar pelo crime, cyberbullying, redes sociais. É uma coisa que você já viu muito na sua carreira? Já, como eu disse para vocês, a gente tem, né, muitos adolescentes que entram para o crime, tá? A gente estava falando de tráfico de drogas, mas existem outros tipos de crime, os furtos, os roubos, homicídio, né? Fazendo até um paralelo com aquela série, né, que nos foi colocada, que a gente assistiu, né, que é uma série inglesa, mas que a realidade deles é muito parecida com aquilo que acontece conosco aqui. Tá? No início do filme a gente vê toda aquela operação policial para prender um adolescente de 13 anos. Já aconteceu aqui no Prado. Tá? Não, obviamente, nessa grandiosidade que eles mostraram, né? 5, 6, 8 viaturas, não. Mas sim, 2 viaturas, 2 carros padronizados, para que a gente pudesse pegar quem? Um adolescente infrator que era homicida. Né? Ou seja, ele tinha, salvo engano, 14 ou 15 anos, quando a gente teve que tomar essa medida. Né? Não foi na residência, foi em outro local, mas não havia outra forma de a gente tirar ele da sociedade, né, para que ele viesse a ser ressocializado. Porque o intuito da pena o intuito da prisão, o intuito da apreensão do adolescente é esse. Não é a pena para aplicar um sofrimento, não é isso. A nossa legislação ela não vem para fazer com que, vou colocar encarcerar ele lá porque ele vai ter que sofrer para aprender. Não é isso. A nossa legislação prevê que a pessoa seja retirada da sociedade para que ela seja, digamos assim, novamente tenha o entendimento do que é viver em coletividade para depois ser o quê? Reintroduzido novamente ali. E é o que acontece com o adolescente. Né? Ou seja, ele é retirado dessa sociedade quando a gente pede a busca e apreensão de um adolescente, né? O delegado faz essa representação, o promotor concorda, o juiz concorda, por quê? Aquela medida é necessária naquele momento, porque ele está numa vida tão desregrada que a cabeça dele, ainda em formação, acha que é normal. Ou seja, ele matou 1, matou 2, matou 3, para ele se tornou uma coisa normal. Aquela sociedade onde ele vive naquele momento prega isso. Então o que ele tem que fazer? A gente tem que tirar ele vai ser ressocializado, ele vai aprender, né? Obviamente vai estar ceifado da sua liberdade, ele não vai estar livre, ele vai ter que cumprir algumas regras, e até aí que vem também essa situação de aprender regras, aprender a moralidade, aprender o que é correto, para depois retornar à sociedade e poder viver uma vida normal. Só um adendo aqui disso que o Kleber está falando, porque o Dr. Kleber ele está falando muito da questão, né, da violência, do tráfico, né, de matar, de roubar, né, mas a gente também tem que lembrar, né, que existem outros crimes, né, e o cyberbullying é um crime que a gente está vendo que ele tem aproximado muito da gente, né, principalmente da classe média. Né? Eu não sei, muitas pessoas, né, depois que assistiram essa série, me procuraram e a gente tem conversado, e eu também assisti vários debates, né, porque eu trabalho também nessa área, então assim, eu converso também muito com o juiz daqui da nossa cidade, mas também na vara da infância também tem muitas unidades, muitas juízas também que são voltadas para essa parte. E uma das coisas que eles falam é que o cyberbullying, ele está crescendo muito, né? E eu acho que o filme, ele traz isso pra gente, porque ele choca, porque a gente vê que é um adolescente, né? Que está próximo da gente, que a gente poderia encontrar, ser um vizinho nosso, poderia estudar na escola que vocês estão, né? É uma realidade muito próxima da gente, embora eles colocaram lá, né, colocaram aquele tanto de policial e tudo, mas o cyberbullying ele está aí, né? E por que ele está acontecendo? A gente volta na questão da adolescência, né? A gente precisa se sentir pertencente, né? E muitas vezes a escola é um lugar que o bullying ele cresceu, ele está acontecendo de uma forma tão grande que aquela criança, aquele adolescente, ele tem se sentido tão retraído, e ele tem encontrado nas redes sociais um acolhimento, né? E aí é que mora o perigo, porque ele também encontra
encontra ali o acolhimento distorcido, assim como no tráfico também a gente encontra, né? E aí, quando os pais descobrem, porque o adolescente, para ele cometer um crime, ele tem que sair de madrugada, ele sai, ele está na rua, ele fala que ele vai jogar, mas ele está fora de casa, né? E o cyber não, ele está dentro da nossa casa, né? Está ali dentro de um quarto, às vezes num celular, às vezes num computador. E aí, quando chega, né, a polícia para prender, igual aconteceu no filme, os pais tomam aquele susto. O pai não conhece seu filho, o pai ali, ele é pego muito de surpresa, porque ele não acredita, né, na proporção que aquele celular, né, que aquela criança ou aquele adolescente está assistindo leva, né, para atrocidades, né, que retratou um pouco o filme, né, não sei se vocês conseguiram, né? Hoje em dia, eu sempre digo ao pessoal, né, que a nossa vida virtual, às vezes ela é mais real do que a nossa vida que a gente leva aqui, né, quando a gente está fora desse ambiente, que é o ambiente cibernético, digamos assim. Até ele deixa mais vestígios em alguns crimes do que na própria realidade. Tem crimes que acontecem na área cibernética, na área de internet, que a gente consegue rastrear com muito mais facilidade do que um crime que acontece na vida real. Então hoje a nossa vida virtual, ela tem que ser muito mais observada, né? Ou seja, nós temos que nos regrar mais do que a nossa vida real. Porque, como a doutora Isabelle falou, há pessoas dentro dessa vida virtual também para tentar desvirtuar aquilo que a pessoa aprende, digamos, em casa, valores morais, valores sociais, e dentro de uma área onde ela se sente protegida porque ela está sozinha, dentro do quarto, com o computador, com o celular, não tem ninguém do lado dela, e uma pessoa falando 24 horas na cabeça dela, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ou seja, se não tiver um acompanhamento, não tiver alguém que oriente, aquilo vai ser bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa vida virtual. E agora falando um pouco também nesse assunto, né, que a mente ainda não está 100% formada, falando sobre a influência e o impacto que isso pode causar, principalmente na vida de um estudante, a questão do cyberbullying, do bullying, de nudes vazadas, de brigas ou brincadeiras de mau gosto que acabam se tornando tão sérias a ponto de chegar a, né, causar danos sérios. E a gente queria falar sobre os impactos que isso causa tanto da vida de quem faz, né, esse tipo de crime, por assim dizer, e tanto na vida de quem sofre, que com certeza não, por ser adolescente, o cérebro não está formado, então acaba sofrendo mais do que um adulto que já teria como discernir, né, e ter sabedoria para não levar tão a sério. Então vamos lá. Você está falando em crime, pronto. Então, a mesma coisa que existe na vida real vai existir para um crime que for aplicado na vida virtual. A depender da situação, a depender da pena que aquele crime que está sendo cometido naquela virtualidade, esse adolescente, ele vai o quê? Ser reprimido da maneira que a legislação prevê. Ou seja, ele pode receber desde uma advertência verbal, né, até uma internação numa instituição educacional, que eu considero isso uma prisão, porque ele vai para lá, ele vai ficar preso entre paredes, é um presídio realmente. Já cansei de levar adolescente, vamos supor, Camaçari, Salvador, né, adolescentes infratores que vão para Lauro de Freitas para ficar lá, ou seja, é um presídio, tem pessoas armadas, né, existem aquelas serpentinas, para você entrar você é revistado. Esse adolescente ele vai ficar lá pelo menos 3 anos. Ou seja, imagine você passar 3 anos, digamos, preso dentro da escola, sem poder sair do portão para fora. Pessoas vigiando e você, né, tendo que ser ressocializado. Então é a mesma coisa, o crime acontece na vida real e na vida virtual. E a depender do crime que é cometido, né, da violência, seja até uma violência psicológica maior, ou seja, vai existir uma reprimenda da legislação. A nossa legislação, por exemplo, é um pouco diferente da legislação inglesa, né, referente a esse mesmo a série que, né, que a gente viu. A legislação deles é até um pouco mais severa que a nossa. A gente percebe isso no filme, não precisa nem você ter conhecimento da legislação inglesa, mas todo tipo de situação que prevê, lá existe mais ou menos um paralelo aqui também, no Brasil. A gente tem uma legislação, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vem só para proteger o adolescente,
O adolescente, no ECA, ele tem muitas proteções, mas ele também, dentro do próprio estatuto, a previsão, se ele for infrator, o que vai acontecer com ele. Exato. E assim, eu só queria fazer, né, também um recorte nisso que o Kleber está falando, que assim, né, eu também como psicólogo, quando a gente acompanha, né, esse caso desses menores infratores, a gente fazendo assim um recorte mesmo para exemplificar, porque eu acho que o filme ele conseguiu retratar muito bem, né? Embora a gente veja aquele Jamie, né, ele cometendo aquele ato, eu não sei se vocês viram, se vocês perceberam, na hora que o policial entra dentro do quarto, ele faz xixi na roupa. Então, quer dizer, ele também é um ser humano, ele também tem sentimentos, ele também tem medo, ele se sente desprotegido, né? Então, assim, foi um ato que ele fez e que ele até, né, assim, não só falando sobre o crime, mas ele não reconhece aquilo como um crime. Por que que ele não reconhece? Porque ele começou sofrendo bullying, né? E ele assim, na verdade, ele percebeu, né? Porque eu não sei se vocês viram que a menina, o nudes dela vazou, né? Que volta na questão do crime, né? Que foi um nudes vazado dela e que ele se compadece, né? Com toda a situação dela a princípio, e aí ele chega para conversar com ela, quer dizer, ali ele tem, né? Uma compaixão, ele também consegue se colocar no lugar dela, né? E aí ele vai falar, né? Não, vai falar qualquer coisa nesse sentido. E aí o que é que ela fala? Ela fala assim, eu não tô tão fraca, tipo assim, não tô tão fraca, né? Pra querer você, né? Então quer dizer, o adolescente também faz isso. Ela, na mesma hora que ela tá sofrendo por uma coisa, ela também é maldosa para outras coisas. Então, o menor infrator, voltando, né, nessa questão, quando a gente, quando ele está apreendido, né, ele está lá na casa, né, de detenção, e a gente conversa, é um pouco diferente a legislação, igual o Kleber, né, o Dr. Kleber falou. Lá, aqui no Brasil, eles podem e eles têm que receber visita das famílias. Lá no filme, a impressão que dá é que o menino só conversa com os pais por telefone, né? Aqui não. Aqui, inclusive, a gente percebe que esses menores infratores, o índice de depressão deles é muito alto. Por quê? Porque eles perdem toda essa questão do acolhimento. Então, eles também se sentem fragilizados por um momento ali que ele fraquejou, né? Que ele teve, né, aquela conduta, uma má conduta, né? Que eu também acho importante a gente também destacar, porque muita gente fica falando assim, aquele não é um psicopata. Às vezes a gente escuta até entre a gente, assim, entre os amigos, nossa, aquele menino ali é um psicopata, né? A gente tem mania de querer nominar, né, alguma coisa que a pessoa age, tudo. E o adolescente, até os 24 anos, a gente percebe que não existe desvio de personalidade. O que existe é desvio de conduta. Então, por isso que ele vai para uma casa de ressocialização. Porque acredita-se e é comprovado que se houver uma reabilitação, ele consegue voltar, né? E claro, tem pessoas e pessoas, mentes e mentes. A gente sabe que a grande maioria, né, tem um transtorno de conduta que agrava para o transtorno de personalidade, que aí se torna psicopatias, né? Mas, a princípio, ainda enquanto adolescente, enquanto é um menor infrator, a gente fala que ele tem desvio de condutas, né? E que isso acontece, né? Assim, quem nunca, né? Eu tenho 2 adolescentes, quem eu não percebo que existem desvios de condutas? Claro que eu percebo, né? Porque o adolescente é isso, é um eterno experimentar. Agora, como que é feito essa investigação, como que é feito esse acompanhamento dentro de casa, né? É isso aí que a gente precisa de prestar atenção, né? Porque a gente também sabe que o mundo da gente, depois da Revolução Industrial, a gente vê que o mundo está correndo, tá, né?
Antes as mães não saíam para trabalhar, né? E ficavam as mães cuidando dos filhos. Agora, hoje, o tempo é muito corrido, né? As mães saem, as mães trabalham, os pais também, né? E aí essa criação, ela é delegada muitas vezes para terceiros, né? Então, como que é feito esse acompanhamento, né? Porque se a gente quer que os nossos filhos tenham os nossos valores, a gente precisa acompanhar. A gente não precisa de estar, por exemplo, eu trazendo meus filhos todos os dias na escola, mas você precisa de ter ali um tempo saudável para você estar conversando. Não é que eles vão deixar de cometer, mas você vai conseguindo observar o que está acontecendo e você vai conseguindo fazer esse reparo, né? Porque eu ainda continuo falando, cada um é um ser humano, mas se você vai valorando, se você vai colocando seus valores, se você vai tentando colocar o que você acredita, né? Como que é uma sociedade que você acredita, né? Aquela que cuida do outro, né? Como é que é isso dentro de casa? Eu acho que a gente tem que parar e perguntar muitas vezes, né? Porque não está perdida, a adolescência não está perdida. Pelo contrário, a gente está experimentando, o adolescente está experimentando, né? E quem nunca erra? E quem é aquele adolescente? Ai, mãe, eu fui muito ruim na nota, que raiva daquela nota, mas também a professora, né? Quem nunca? Né? E aí, como é que é costurado isso dentro de casa? Essa é a fase da gente cometer, né? Exato. Aí, como é que essa mãe responde? Ah, menino, ó, que coisa chata, vai chorar com outra pessoa, vai falar com seu pai, né? Ou é aquela mãe que acolhe, não, filhinha, mas eu vou lá na escola conversar, porque então a professora não podia falar assim desse jeito com você. Aí, nesse ponto, a gente, na realidade, que a gente vê, que a gente está sempre trabalhando, a doutora Isabelle também faz trabalho de campo, né? A gente vê muita família desregrada, desestruturada. Então, o que acontece? Às vezes, a culpa a gente não pode recair só sobre aquele infrator, aquele adolescente infrator, aquele menor infrator. Por quê? A sociedade, a família onde ele vive, como eu disse, o local onde ele vive, as pessoas com quem ele convive, tá? Então não tem esse parâmetro de moralidade, né? E tipo assim, de ter uma retidão para poder trabalhar numa sociedade, que a gente não está sozinho. Né? Nós vivemos numa sociedade. Em direito, a gente aprende assim: o meu direito começa aonde o seu termina. É uma linha muito fininha. Né? E eu sempre digo para todo mundo: nós não precisaríamos de nenhuma legislação, nem de trânsito, nem legislação penal, nada, se nós tivéssemos educação. Mas não é educação de aprender matemática, física, não. É aquela coisa, sim senhor, não senhor, muito obrigado, isso não é meu, né? Achei isso na rua, tem que devolver. Pronto, isso seria o básico para que não tivéssemos nenhum tipo de legislação. O nosso Código Penal, o artigo 121, está lá assim: matar alguém. Eu preciso dizer para alguém que é proibido matar alguém, tirar a vida do outro? Não. Se a pessoa for educada, for bem centrada, tiver uma moralidade, ela não vai fazer isso, ela não vai roubar, isso não é meu. Aquele dinheiro que está no banco não é meu, aquele dinheiro que está na conta de fulano não é meu, né? Mas os desvios de conduta, como está falando a doutora Isabelle, levam as pessoas a ter o quê? A falta de moral, a falta de ter o outro como exemplo, né? Ou seja, o cara tem 10 mil na conta dele, eu sou estelionatário, eu vou pegar esses 10 mil dele, depois ele ganha, ele tem um bom emprego. E não é por aí. Se ele tem um bom emprego, procure o seu bom emprego, procure se educar, né? A nossa sociedade, vamos cobrar de quem? Dos nossos administradores, né? Não está dando certo, vamos cobrar outra situação. Então, a sociedade, o ambiente onde ele vive, igual a doutora Isabelle falou aqui, ela cobra dos filhos, né? Agora, nem toda mãe tem essa capacidade, nem todo pai, quando existe, né? Porque muitas vezes a gente vê só a mãe na família, ela que sustenta, o pai, sei lá, sumiu, foi embora, não paga, né? A gente vê muito isso por aí. Essa criança, esse adolescente, ele vai crescer sem um norte, né? Porque a mãe, por mais que ela faça, ela não consegue fazer tudo, né? A avó, tem muito enquanto a gente vê, né? A gente vê por aí, quem toma conta é a avó, porque a avó tem uma aposentadoria,
Então, o social conta muito para que a nossa regra penal seja, digamos assim, conduzida de uma forma, né, que seja assim, pelo menos satisfatória, porque tem hora que nem satisfatória ela é. A gente encontra às vezes uma situação tão desregrada em alguns ambientes que a gente tem que começar a trabalhar, não é só aquele adolescente, é trabalhar às vezes uma família toda para que ela volte, e quando volte aquele adolescente infrator, para que ele tenha condição, né, de ser acolhido e que não volte a reincidir naquele tipo de crime, ou seja, algum outro tipo de crime que ele venha a pensar em cometer. E eu acho importante a gente falar sobre isso, né, por conta que, como a doutora falou, há anos, né, a gente acaba até hoje sendo reprimido, né, quando a gente quer fazer essas coisas. Quando a gente erra, a gente, em vez de ter colo, ter acolhimento, vamos tentar melhorar isso, vamos mudar isso, na verdade a gente é reprimido, né, brigam com a gente e tudo mais. E a gente sabe que também não é fácil para os pais, porque eles vêm de uma geração que era da mesma forma, até pior, era às vezes até na surra, né. E a gente queria perguntar para vocês, como pais, que não é fácil lidar com adolescente, né? Nada fácil, é uma fase muito difícil pra gente lidar com nós mesmos, mas não para as outras pessoas, né? Então a gente queria saber de vocês, como é que vocês lidam com essa fase sem surtar, continuar assim na paz, tudo tranquilo. Na paz nem tanto, nem sempre. Digamos 90% na paz. Mas você falou ali, às vezes, lida na surra. Eu não me lembro nunca de ter tomado um tapa, nem da minha mãe, nem do meu pai. Não sei se pelo meu tipo de criação, né, da família, sempre tive uma família estruturada, né, então não havia motivos para isso. Então essa situação de agressão, ela surge, digamos assim, como a doutora Isabelle falou, o mundo ele vem evoluindo, ele vem numa ebulição que às vezes a gente não consegue, a impressão que antes a gente tinha mais tempo para fazer as coisas, e tínhamos mesmo, que hoje nós somos mais exigidos do que éramos antigamente, né? Nós tínhamos, digamos, uma condição, né, de brincar, uma condição de evoluir enquanto criança, enquanto adolescente. Tivemos essas fases todas, né? E digamos assim, pelo menos no meu caso, fases boas, fases que foram todas elas permeadas de uma situação sempre com um norte, né? Então o que acontece? Hoje em dia, eu falei para você, existe um desregramento. Então essa coisa de violência parte disso. Toda violência parte o quê? Porque se a pessoa não consegue entender e não consegue ajudar, né, vai partir com o diferente, interagir, né, conversar, ela vai partir para quê? Para a violência. Então muita mãe às vezes não entende, porque não teve condição de estudar, não sabe auxiliar o filho chega com algum problema, ela não consegue resolver, ela vai gritar, o filho vai, digamos assim, se rebelar, né, vai tomar umas chineladas, e nem sempre às vezes necessário, é o que eu falo, espancar não, um tapinha de educação pode, tá? Você não vai pegar um fio e espancar seu filho, o chinelo para dar de pau, não, mas um tapinha às vezes resolve, tá? Não é para espancar não, mas a conversa antes é melhor. Eu gostei, né, que vocês falaram, né, que os pais da gente, os seus pais, né, que eu acho que é mais ou menos da idade de nós dois, a gente veio, né, de uma criação que os nossos pais antes apanhavam, né, e na nossa época, muitas coisas a gente não aprendia com os nossos pais, né, conversar sobre sexo, conversar sobre determinados assuntos, né, isso era tabu dentro de casa, a gente não conversava, mas as nossas famílias eram grandes. Eu mesmo vim de uma família de 5 irmãos, né? Então a gente conversava. Eu sempre conversei muito com as minhas irmãs. Eu sempre tive muitos amigos, né? Então eu brincava muito na rua, né? Então às vezes a gente conversava sobre determinados assuntos, né? Eu estava até assistindo esses dias um podcast de um rapaz falando que antigamente, né, eles aprendiam coisas sobre sexo, né, na Playboy mesmo, pegava a revista, né, às vezes um tiozão comprava a revista, dava para o menino, e aquela revista ali perdurava, né, que o menino ficava com aquela revista 1000 séculos, porque ele gostava daquela foto da mulher e tal, né, e hoje não, hoje você abre um celular, se você quiser você procura e tem de tudo ali, né, te oferecendo
tudo. Então, e os pais estão na rua. Então, muitas vezes, uma informação, ela é bombardeada, né? De uma forma, às vezes, até muito exagerada, né? E não tem isso que a gente está fazendo, olhando um no olho do outro, conversando, né? Então, assim, o que eu tento fazer lá em casa? Porque eu também trabalho, tenho os meus horários, os meninos também têm os horários dele, né? Kleber também tem o horário dele. Mas o que eu sempre tento fazer? A gente tem um tempo de qualidade, às vezes fazer um almoço junto no final de semana, né? Às vezes à noite, quando a gente chega, faz um lanche, que assenta todo mundo na mesa, a gente conversa, né? Porque eu não sou amiguinha dos meus filhos, né? Mas eu quero entender o processo que ele está passando. Então, muitas vezes acontece alguma situação na escola que os meus meninos, eles têm a liberdade de comentar comigo, né? E tem alguns assuntos lá em casa que a gente conversa um dia, uma tarde inteira, né, Cleber? E volta, depois aquele assunto volta de novo, né? Aconteceu aquela situação lá do dia da apresentação de trabalho de geografia, uns estavam dormindo, outros estavam jogando baralho, não sei o quê, né? Aquilo a gente ficou conversando lá em casa um tempão e a gente discutindo regras, né? O porquê que é importante regra, às vezes a gente não concorda com aquela regra, mas por que a gente tem que respeitar? Porque uma coisa é você concordar e outra coisa é você respeitar. Você não precisa concordar com tudo, mas tem regras que você precisa respeitar. Então, se eu estou dando um exemplo, que às vezes eu falo, não, a regra é essa, não tem como. Mas a gente retoma, às vezes ali naquela hora a gente fica um pouco estressado e tudo. Não, então, às vezes o adolescente não quer falar naquele momento, ele está cansado, mas a gente tentar retomar, né, de alguma forma, acompanhar os filhos da gente, né? Então, eu acho que esse canal de abertura a gente tem, embora, né, cada um expressa de uma forma, né? E para finalizar, né, o nosso podcast, a gente queria que vocês dessem um conselho para quem vive com adolescente, para quem está com adolescente diariamente, para a gente tentar prevenir esse tipo de situação no cotidiano. Então, a minha sugestão é essa. É você tentar ter, né? Eu não vou falar aqui de todos os dias, né? O pai ter esse tempo de qualidade com o filho. Exatamente por isso. Eu acho que a vida da gente é muito corrida, né? Hoje, antigamente, a mãe tinha esse tempo de qualidade, pelo menos, né? De conversar com o filho, ver o filho saindo e entrando, né? Mas eu tento ter um tempo de qualidade mesmo e dar essa abertura para os meus filhos, né? Eu falo muito com eles assim, olha, lá em casa a gente conversa sobre tudo. Então eu falo assim, olha, eu estou ensinando para vocês, eu estou mostrando, às vezes eu nem sei muito, né? Sobre determinados assuntos, mas eu falo com eles assim, olha, eu estou mostrando para vocês que existe esse perigo, né? Vocês podem escolher no futuro se a gente vai rir junto ou se a gente vai chorar junto. Porque eu não vou abandonar meus filhos, claro que não, né? Eu quero estar junto deles, mas a escolha é única, né? Eu não posso viver a vida dos meus filhos, eu não posso viver a vida da minha filha, eu não posso viver a vida do meu filho, né? Mas eu posso mostrar o caminho, né? E eu sempre falo isso com eles, né? Porque a gente pode escolher se a gente vai chorar ou se a gente vai rir no futuro. Então, o que eu posso dizer, você falou de dar um conselho, às vezes conselho não é bem, digamos assim, o que a gente pode trazer, e às vezes eu digo, é você tentar ter um objetivo. Procure focar em alguma coisa, ter um objetivo, né? Não precisa ser um objetivo alto, eu quero ser milionário. Não, pronto, não é só dinheiro não. Às vezes uma vida tranquila vale mais do que alguns milhões na conta, tá? Mas então é sempre isso, é focar. Ou seja, o que eu quero? Eu quero acabar o meu segundo, né? Na época segundo grau, hoje ensino médio, né? E fazer uma faculdade. Aí eu não sei faculdade que? Calma, para, respira, pensa. O que é que eu me identifico mais com tal coisa? Então vamos procurar essa área, né? Estou fazendo a faculdade, digamos assim,
O que eu quero agora? Eu quero um emprego, mas que tipo de emprego? Um que eu só sobreviva, onde eu consiga viver com uma certa qualidade. Então, esse tipo de coisa vamos pensar, vamos projetar, né? É igual casa. Não adianta você começar a construir uma casa sem um projeto. Então, projete, é igual vocês estão fazendo aqui. É um projeto que está dando certo, mas projeta. Não adianta você chegar e falar, não, eu vou fazer isso. Ah, não, agora eu não quero. Eu vou fazer aquilo, agora eu não quero. Calma. O que eu quero, para onde eu vou, qual o destino que eu quero para mim. Então, o conselho seria isso: parar, pensar e projetar aquilo que você quer. Isso, e lembre-se que os pais de vocês são seus melhores e maiores amigos, né? Então, projeta, igual isso que o Dr. Kleber falou, projetem. Mas e aí, com quem que eu posso conversar sobre isso, né? Vocês agora, né, estão nessa fase aí de querer começar a vislumbrar um vestibular. Mas sobre o que eu tenho aptidão, o que eu gosto de fazer? Troca isso com seu pai, troque isso com a sua mãe, né? Porque às vezes eles têm um pouquinho mais de vivência, eles podem te ajudar a estar mostrando alguns caminhos, né? Talvez eles não vão dizer para vocês, faça isso, mas eles podem falar, então vou procurar um especialista, ou então vamos lá na escola, ou então vamos abrir aqui um Google, vamos ver o que tem de possibilidades, ou vamos procurar em algum lugar, né? Então, eu concordo com ele, mas está sempre buscando, né, esse apoio da família. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceitado o convite, doutor Kleber, também doutor Isabel. Agradecemos bastante. E terem disponibilizado tempo pra gente. E é isso, o nosso podcast está encerrado. A gente queria muito agradecer a vocês. É isso aí. Se você gostou do nosso episódio, por favor, compartilhe com aquela pessoa que tem um filho adolescente. Ou que está vivendo essa fase da adolescência, né? E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Esperamos vocês no próximo episódio.